Momento especial nosso aqui hoje. Olha, figura ilustre do setor de saúde que ninguém conhece. Ele acabou de me dizer isso, né? Então, como ninguém o conhece, vamos conhecer o Júnior, da Amil, da Qualicorp e de tantas outras coisas. Obrigado. Júnior, eu queria assim que as pessoas te conhecessem, mais do que qualquer outra coisa, falar do seu movimento empresarial, porque todos nós sabemos que você é um empresário de mãos cheias, né? Quem duvidar disso não vai ser aqui que vai aprender, né? Mas eu queria que você contasse um pouco da sua vida. Como é que você chegou a isso? Como é que você se encantou com saúde? Eu sei que você não nasceu no setor de saúde, né? Como é que isso foi de alguma forma? Você foi entrando, você foi impregnando por esse setor de saúde. É muito bacana que as pessoas saibam disso. Qual que é seu? Muito obrigado pelo espaço. Primeiro de tudo, já te comentei, eu te conheci tem uns 10, 15 anos, você não envelhece não, só eu que fico mais velho, é impressionante, deu inveja. Poxa, obrigado. Com referência à parte de empresário de sucesso, você é muito pessoalmente falando, eu não acho que é exatamente isso. As pessoas olham a vida dos outros como só o que está na capa, né? E é uma dificuldade hoje a gente entrar na página 2, etc. E eu realmente acredito que eu muito mais errei do que acertei ao longo desses anos. É que a perseverança, ela é muito maior. É isso. Então a gente cai, erra e tenta. Uma hora tem que dar certo. Então eu particularmente não acho que seja a história da Qualicorp. Essa sim foi uma história de sucesso, teve grande meritocracia, teve muita luta, teve muito medo de não sobreviver, tive muito medo de tudo. Então acho que essa foi a grande motivação e também, de certo modo, é a motivação da AMI. Alguém me perguntou aqui, né, como é que foi esse seu primeiro ano na Amil, vocês viraram, etc. Porque é a capa externa que as pessoas olham. E eu comento assim, a gente não teve tempo de fazer um único planejamento. Nós não tivemos literalmente nenhuma única reunião para discutir planejamento estratégico. Não dava tempo. O nosso único planejamento era não morrer no primeiro ano, que era uma empresa que em 2023 fez contabilmente 4 bilhões de prejuízo e no caixa 2,3 ou 2,4. E tinha um americano que abriu uma comporta e os dólares vinham. Não tinha mais esse americano. E eu não teria esse dinheiro para aportar. Então, por que eu estou te contando isso? Essa é a máquina motriz que fez acontecer na Qualicorp. E você, evidentemente, que você fazendo a mesma coisa há muito tempo, você tem a obrigação de saber fazer bem feito. Então, a gente mais acertou pela perseverança e pela insistência do que por qualquer outra característica de... A meritocracia, eu acho, ela vem como consequência disso tudo e não como causa. Não teve uma grande visão. Eu não tenho faculdade, então, assim, eu nem posso falar que eu tive intelectualidade por trás. Mas eu sempre tive uma preocupação de ciente da minha limitação técnica. Eu não tenho a menor capacidade financeira, eu sou um gestor terrivelmente indisciplinado, eu diria que às vezes até com certa não funcionalidade. Então eu tento me cercar de gente que é qualificada. Eu tenho de um bom comercial, de uma boa área de tecnologia, de uma boa área jurídica e etc. Então eu sempre tive, não é nem a preocupação, eu diria para você que a obsessão de ter gente obrigatoriamente muito melhor do que eu. Porque aí na somatória do estratégico, nas grandes pedras, vai funcionando, erra e acerta. E em referência a como é que a gente entrou, como é que eu entrei nesse mercado, foi um absolutamente acidente do destino. Eu nunca escolhi estar onde eu estou, não foi uma opção. Aí volta a história da sobrevivência, né? Eu com 18 anos eu era sacoleiro no Paraguai.
Isso na década de 1986, as pessoas não sabem o que é isso, porque todo mundo compra tudo importado, né? Você aperta um Enter, Hoje é no Shopee. no shopping tem tudo. Nós somos de uma geração onde era proibido o artigo importado no Brasil. O Collor abriu, acho que em 1990, 91, É isso mesmo. salvo engano meu. Então eu tinha 18 anos, recém-feito 18 anos, e a minha mãe foi sempre muito firme na educação. Que os meus pais são separados praticamente desde que eu nasci. E aquela história, classe média baixa, ela tinha que sustentar os 3 filhos, né? Não dava tempo para fazer grandes discussões, né? E eu não peguei faculdade, porque, ironicamente, eu prestei imagina só, prestei vestibular para medicina. Não tinha a menor capacidade. Ah, mas E não entrei em nada. já mostrava que você tinha alguma coisa com saúde. Foi um dos devaneios. E aí eu tinha que fazer cursinho no ano seguinte, com 18 anos. E minha mãe, então, um ano antes ela ficou sem um emprego. Então ela falou, eu não quero literalmente ir em casa, você vai ter que se virar, você vai ter que trabalhar e pagar o teu cursinho, você vai ter que estudar. Eu não tinha opção. Só que o dinheiro vinha da onde, né? E eu tinha uma característica, eu ainda sou, mas eu era muito gago. Mas assim, quanto gago? 99%, eu não conseguia falar uma única frase completa. E aí ela arrumou para eu ser atendente na época do McDonald's. Eu não quis, porque você tinha que ficar falando aquele 2 hambúrguer alface. Imagina um gago falando isso, cara. Isso ia ser ridículo, entendeu? Pelo amor de Deus, cara. E aí eu não sei em que momento eu comecei a fazer, não sei porquê, não me lembro, eu fui no Paraguai comprar algumas coisas, né? E vendi no cursinho. E vendeu tudo. Óbvio. O que vendia? Vendia toca-fita. As pessoas nem sabem o que é toca-fita hoje com Spotify, né? TKR. TKR e o Hotstar. É isso mesmo. Calça da Fiorucci, perfume do Azarro, Isso. rádio, relógio, telefone. É isso aí. Ninguém sabe o que é isso. Azarro, é. E eu começava ali, forte. imagina, e eu ia para o Paraguai, comprava, vendia no cursinho. Então, aí já começou a sucessão de erros, né? Porque eu já comecei a ficar alavancado, sem saber o que era isso. Que a minha mãe me deu um cartão de crédito pendurado no dela. Era um cartão Elo, do Bradesco. Então eu ia no Paraguai, comprava no cartão, vendia no cash. E comecei a ficar com alguma grana. Obviamente que dali a 6 meses explodiu, não tinha onde pagar mais, que eu gastava tudo. E os meus pais eram amigos do Milton Afonso. Porque o Milton Afonso foi amigo de faculdade do meu pai. Meu pai era delegado e eles fizeram faculdade do Lago de São Francisco juntos, isso na década de 40. Para quem não se lembra, Dr. Milton Afonso também é um desses ícones da saúde no nosso país. Foi o grande fundador e a pessoa que tocou a Golden Cross. Eu diria para você que ele foi o meu, se não maior, acho que o meu único grande mentor. Eu vi muito com o Milton Afonso. Muito. Até hoje eu faleceu, né, recentemente? Não? 103 anos de idade. Dezembro, se Deus quiser, fará 104. Uau! Então retiro o que disse. E aí, o Milton era amigo dos meus pais. Eu não conhecia, eu só ouvia falar de um tal de Milton. E em agosto de 86, a minha mãe foi encontrar com ele num hotel para pedir emprego para o meu irmão, que também estava desempregado. Era uma desgraceira só. E aí, eles iam lá naquele hotel Mofarrege, que hoje é o Tivoli. Isso. Quando ela falou que ia lá, eu pensei comigo, nunca na minha vida eu vou ter condição de entrar naquele restaurante. Aí eu falei, deixa eu ir junto com você. A minha preocupação era conhecer o restaurante. E ela foi pedir emprego para o meu irmão. Eu entrei quieto, fiquei calado, porque muito gago. E eu só queria, literalmente, subir a ópera diante, porque estava ele com a esposa. Le Soleil. Eu não lembro. Le Soleil. Não sei se era naquela época era o mesmo nome. E lá pelas tantas, ele perguntou para mim, e você está fazendo o quê? Aí foi uma segunda bronca. Esse é outro desempregado, que é um desarrumado na vida, virou contrabandista. E a minha mãe é muito melodramática. Ele perguntou, falou, então você é vendedor? Eu falei, sim, né? De certa hora, ele falou, vai vender plano de saúde. Eu não tinha ideia do que ele estava
alto-falantes. Aí fomos jantar e o Milton tinha mania de anotar tudo no caderninho. Ele anotou uma reunião que ia ter no dia seguinte. Eu não tinha ideia do que ele estava falando. Eu tinha 18 anos. Aí eu fui nessa reunião no dia seguinte no hotel ali na Rua Augusta. E era um hotel, era uma convenção das concessionárias de venda. Imagina, concessionária eram os donos de concessionária. E aí eu cheguei, fiquei quieto, e assim, fiquei lá no meu canto, observei as coisas todas. Não tinha o menor sentido eu estar ali, né? Aí teve uma palestra, tinha um cara chamado Sérgio Azevedo e outro chamado Robert Schmidt, que eram os caras que mandavam na Golden Cross. E um comentando com o outro assim, não, nós apostamos um jantar lá em Nova York, que bateríamos a meta, eu perdi, paguei. Eu pensei comigo, como é que é isso, cara? Como é que alguém aposta um jantar em Nova York? Esse negócio deve dar dinheiro, né? Aí eu comecei a vender plano, mas aí eu saí daquela situação do luxo e fui literalmente para a boca do... Saí da boca do luxo para a boca do lixo, porque eu fui ser vendedor de um escritório de vendas na 7 de abril. Uhum. E lá eu fiquei, assim, para fazer uma longa, eu já estou me estendendo. Porque essa é a base de tudo, né? Eu não conseguia vender. Por quê? Porque era um telefone de disco numa mesa redonda. E tinha assim, 3, 4, 5 vendedores e cada um pegava, tinha lista telefônica. Ou as páginas amarelas, ou lista telefônica de assinante. Você abria telefonando. Não tinha celular, né? Só que quando o gago põe a mão no telefone, parava o salão inteiro, né? Hoje fala de bullying. Naquela época não tinha bullying, pelo amor de Deus. Então eu não conseguia fazer venda por telefone. Algumas vezes era tão difícil que o outro lado desligava. Eu continuava falando para o cara não ver que o outro lado tinha desligado. Aí eu fui pedir um vale lá para o meu gerente na época, né? Aí ele me deu uma baita bronca. Ele falou, eu te avisei que você não dá... Quando eu fui trabalhar, ele falou, isso aqui não é para você não. Ele foi taxativo, isso aqui não é para você. Isso daqui é quase que o último estágio social ruim. Que era uma cerveja mais pobre, né? E ele falou, você não precisa estar aqui, você tem estudo, você não sei o quê, tarará. Mas eu queria, era a opção que eu tinha. Outra vez, o medo de... que eu parei de fazer sacoleiro no Paraguai, tinha conta para pagar. Aí estourou aquele cartão de crédito. Eu tinha um Fusca 76. A minha mãe pegou esse Fusca para pagar o cartão de crédito. Eu vou ter que andar de ônibus. Então eu tinha que viver, tinha que pagar o raio do cursinho. E óbvio que no final eu acabei abandonando um cursinho porque eu gostei de ir para o trabalho só, né? E aí quando eu pedi esse vale, ele virou para mim, foi uma situação muito curiosa, né? Ele falou, deixa eu ver o teu sapato. Eu falei, que tem 18 anos. Eu falei, o que tem a ver? Eu preciso olhar o teu sapato. Eu ingenuamente tirei meu sapato. Ele falou, o dia que você vier com um buraco na sola desse sapato, eu dou um vale para você. Eu te avisei que isso aqui não era para você. Eu falei, cara, cheguei no fundo do poço. Né? E várias vezes na minha vida em que eu cheguei no fundo do poço, foram os melhores momentos da minha vida. Que é uma máquina propulsora. Eu falei, como é que eu vou fazer? Ele falou, vai no porta a porta. Eu falei, não, isso eu não posso. Aí seria o fim da humilhação. Mas não tinha jeito. Aí eu comecei a ir de porta a porta. Naquela época não tinha portaria nos prédios, né? Então eu subia no último andar, vinha sala por sala. O primeiro não é horroroso, o segundo é uma desgraça. O terceiro você quer se matar, só que o vendedor, quando ele faz uma venda, enche no dia seguinte. Na mesma hora carrega a bateria mental dele. E eu comecei a vender muito, porta a porta. Primeiro porque as pessoas tinham dó, né? Acho que tinham até pena, né? E eu tinha cara de muito menino. E eu vendia, não era muito sacana. Eu queria fazer a venda correta. E aí muitas pessoas não eram abordadas por telefone. E aí elas eram abordadas no porta a porta. Aí você volta, vende um, vende outro. E ao longo do tempo, em setembro, outubro daquele ano, eu fui um recorde de vendas. Óbvio, porque do porta a porta, não é porque eu era bom. Porque ninguém queria fazer o porta a porta. Tão simples quanto isso. Outra vez, não tem a ver com bom e com ruim, tem a ver com o que eu fizer. E num desses portas a portas, eu vi na Associação dos Delegados. E aí foi fevereiro, março de 87.
E ali eu fui vender o primeiro contato, porque na minha cabeça assim, era mais fácil vender no aquário só para uma classe, né? E não no oceano, né? Aí comecei o meu primeiro contrato com a associação, que depois veio dar origem à Qualicorp, foi em abril de 87. É isso. Olha, de qualquer forma, uma coisa que você está nos dizendo é que você tem uma estrela. Não, não tem não. Claro que tem. Eu tenho medo muito da vaidade. Eu sei disso, mas a estrela não tem nada a ver com vaidade. A estrela ela surge na alma de cada um. É isso. Significa que você tem alma importante para fazer o que é que você faz. Isso é resiliência, isso é formação, isso é vontade de acontecer. E aí as coisas acontecem. Você fez as coisas acontecerem, né? Há uns anos atrás, durante a pandemia, João, a gente estava conversando, muito rapidamente, eu estava fazendo um evento no SEBEX, né? Na pandemia, no Colégio Brasileiro dos Executivos de Saúde, e a gente, todas as quartas-feiras, fazia como estamos fazendo aqui, só que era pelo Zoom, porque ninguém podia se encontrar, e a gente discutia determinados assuntos. E aí eu me surpreendi, que eu convidei você para falar, você me disse, parece que eu quero falar sobre qualidade hospitalar. Você me falou. Eu lembro disso. Né? É mesmo? Pois então. Tá Você viu o que um vendedor não inventa, né? Até me vendeu isso. Me vendeu para todo mundo. Me fala por que você se entusiasmou com a qualidade. Porque eu acho que logo depois você também lançou um produto focado em qualidade. Não foi isso? A gente, outra vez, são os erros, né? Durante a Qualicorp, eu percebi que o que estava... O maior problema da Qualicorp era o reajuste por sinistralidade. Que era assim, a utilização maior do que a receita. Isso estava intrinsecamente ligado ao custo médico, que tangibilizava essa questão da qualidade. Mas eu acho que foi uma visão um pouco romântica, eu te confesso. E aí eu saí da Qualicorp em novembro de 19. E aí na pandemia, eu fui um dos primeiros a pegar a Covid, peguei no início de março, né? Fiquei mal, fiquei muito mal, muito mal. E aí isso foi dando um nó na minha cabeça. Eu falei, cara, isso aqui tem tanto tempo mais. Mas eu acho que foi, com toda a franqueza, eu acho que teve mais uma visão um pouco romântica do que talvez premido pela situação do paciente. As enfermeiras entravam no quarto com aquela roupa de astronauta, ninguém sabia o que ia ter. Eu tive muita sequela do Covid ao longo do tempo. Então talvez isso motivou, né? Mas naquele momento ela não tinha uma percepção de fazer algum novo empreendimento. Mas você se entusiasmou pelo tema, né? Isso que é importante. Mas acho que foi mais de cunho pessoal mesmo do que propriamente, acho que empresarial. Por ter sofrido na pele, né? Na pele, né? Vem cá. Vamos falar um pouquinho vou usar um termo, não sei se você vai gostar. Sim. Do desafio a 1000. Que é um desafio. Né? Então, vamos lá. Porque a gente já vai ter que encerrar, porque eu sei que você tem uma atividade, a gente combinou. Olha, essa conversa é bem legal. Talvez a gente possa continuar qualquer outro dia. O problema de vendedor é que ele fala muito. Nada, pô. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse desafio a 1000. Antes de mais nada, eu queria te falar uma coisa. Você tem uma equipe bárbara que trabalha com você. Você realmente falou a coisa correta. E se eu posso visualizar de forma grande qualidade sua, é a sua capacidade de encontrar pessoas para seguir com você a trajetória que você escolhe para elas. Isso eu vou concordar, porque eu tenho uma obsessão por ter gente boa. Você tem gente maravilhosa. Gente que enfrenta. Isso. Não é assim, você tem que viver com tem contraditório, né? A unanimidade ela não é boa toda vez, né? Eu realmente tenho uma obsessão de ter gente muito melhor do que eu. Aí. E você fica só juntando as peças e escutando a equipe. A história da 1000, ela começou, para ser muito sincero com você, em 2018. Eu estava na Qualicorp ainda e eu tinha uma intuição e eu falei, esse americano não vai aguentar muito tempo. E isso não vai dar certo. Porque a Aetna não deu certo na Sul América, a Cigna não deu certo na Golden Cross, a própria Allianz, de certa forma. Então eu pensei comigo, mas também num grau um pouco de ingenuidade ou
ou até de arrogância. E eu começava a mandar e-mails para o UHG, para tentar negociar com ele se ele tinha algum espaço. Imagina só. E os anos se passaram e nada aconteceu. Volta com a obsessão, né? E aí eles vinham com a história de vender o plano individual. Eu estava meio que montando o que saúde na época, aí eu falei, vamos comprar, tentar entrar nesse desafio. E ainda bem que não aconteceu. Outra vez tentei. E eu acho que a gente tentou tanto que chegou uma hora que deu um desgaste com o sujeito lá na UHG que estava cuidando disso, e ele me colocou na geladeira. Inclusive tem um e-mail dele para mim falando, olha, não temos interesse e se um dia tiver, te volta. Enfim, era disse não, ponto. E um não é apenas e tão somente uma etapa de sair por sim, né? Então eu falei, né, vamos continuar nesse negócio. E aí a gente ficou, sei lá, foi 20, 21, 22 sem parar. E em 23 de novo, aí a gente teve um contato com esse mesmo sujeito que fechou a porta lá atrás, voltou. E a gente foi, enfim, culminou com o fechamento. E o fechamento da Amil são as histórias, né? Não tem a ver, outra vez, assim, não existe capacidade, não tem visão, isso é uma bobagem. Tem que tomar risco, né? Tem a dificuldade. Eu estava disputando com um grupo muito grande, era gigante demais, era impossível ganhar daquele grupo. E eu falei, eu não posso mais voltar para casa para regar planta. Eu estou muito novo, né, para isso. Aí eu fui com ele nos Estados Unidos no mês de julho de 23, pedi uma reunião e eu falei para ele, quanto que o fator cronológico é importante para você? Ele falou, não, quanto é imprescindível? Ele falou, totalmente. Ele queria zerar a operação em 31 de dezembro. Eu falei, então tá, então eu compro, não audito nada, não olho nada, não faço due diligence, de nada. E nós compramos a Amil, pacote fechado. Nós nunca fizemos uma única auditoria, uma única vistoria, uma única checada na Amil. Primeira vez que nós sentamos na Amil foi no dia 6 de fevereiro com a chave na mão. Quitados. Pagos. Essa é a história da compra da Amil. Eu não tinha como competir com um grupo gigantesco, mas o grupo não teria a agilidade. Ele jamais poderia ter feito aquilo. Porque ele tem rito, ele tem liturgia, ele tem due diligence, ele tem contingências. Eu falei, eu tenho quitação de tudo, da porteira fechada. E se tiver bom? Nós vamos ter que desarmar. Vou fazer o quê? A gente vive para isso. E foi uma grata surpresa, porque a gente não tinha bomba na Amil. Tinha um pouco de desorganização, empresa muito grande. Então a gente está lá, nós temos há 14, 15 meses, viramos o primeiro ano, saímos de caixa, né, de menos 2,4 bi para 700 e poucos milhões de lucro, né? Isso para mim, assim, é bom, mas é apenas e tão somente a primeira etapa de um videogame. Tem a etapa 2, que normalmente é mais difícil que a etapa 1, e assim sucessivamente. E nós, você não perguntou, nós nos juntamos com o DASA na sequência, né? E foi um espaço um pelo outro de 5 meses. Então a gente, ao longo desses 14, 15 meses de Amil, a gente não trabalhou esses 14, 15 meses, a gente ficou focado, primeiro, em fechar com a Amil, segundo, nós entramos no Carnaval, né? Depois tinha Semana Santa, depois abrimos uma negociação com os hospitais. Então tinha uma energia concentrada para aquilo. E o motivo principal da gente ter feito o negócio, e hoje a Amil, entre os hospitais próprios e os hospitais que a gente tem parceria com o DASA, que virou tudo Rede Américas, são 46 hospitais. E por que a gente fez isso? A gente quer que a Amil seja uma empresa prestadora de assistência médica. Ela não terá a vocação de ser uma seguradora financeira. Eu não quero receber um prêmio e pagar um sinistro. Não é nossa vocação ser financeira. Eu quero que a Amil seja uma empresa de gente para gente. Isso passa pelo cuidado médico, passa por tecnologia, aí passa por todos os arcabouços laterais de suporte que eu não sei como tocar. E tem equipe para fazer isso. E no quesito de hospital, eu vou substituir a questão da qualidade no seguinte sentido. A gente tem que fazer o que tem que ser feito.
A expectativa nossa, os nossos hospitais, e aí a gente começa a ter base de informação para vir negociar com a rede. Se eu pudesse simplificar de uma maneira não técnica, né? O que precisar, a pessoa terá atendimento na nossa rede. Nós não somos... A Amil não é uma empresa para atender um hospital. Não é. O hospital, ele é um mecanismo pelo qual, ele é o meio pelo qual a Amil vai ter o seu motivo de existência. E a gente quer que o hospital, ele atenda o que é necessário, inclusive o que é caro. A gente não está lá. Eu faço uma brincadeira. Nós não vamos fazer de uma gripe uma pneumonia para faturar esta conta. Nós não vamos fazer isso. Mas também nós não vamos pegar uma pneumonia e tratar como gripe para baixar esta conta. Nós não vamos fazer isso. Boa. Então, se o sujeito precisar de um TMO, de um transplante, ele vai ter. Se ele complicar, ele vai ter, né? E a maior prova de que a gente não quer me alongar mais, acredita, tem uma passagem muito peculiar. A gente tinha, sei lá, 4, 5 meses de Amil e minha filha teve um problema. Minha filha pequena, então chegando o casamento, e eu estava indo feito robô, né? Feito cavalo voltando para a baia. Eu estava indo para o Sírio Libanês, onde eu tenho histórico, sou doador. No meio do caminho, eu olhei e falei, caramba, a gente tem um hospital, né? Referente do Samaritano. Só que ninguém me conhecia. Eu cheguei, parei o carro, peguei o ticket do Vale, fiz uma ficha, eu não tinha plano da Amil. Que é coisa muito louca, coisa muito veloz, né? A gente não tá... não caiu a ficha que a gente comprou a Amil, com toda a franqueza. Ainda hoje fica tanto para fazer que você não para pensar nisso. E houve o atendimento da minha filha. E realmente identificou-se um problema. Ela subiu para internação. Ela entrou ruim, subiu para internação numa quinta de noite e saiu na sexta na hora do almoço. E me deram uma aula de medicina das razões pelas quais não tinha o menor sentido ela ficar lá no Samaritano. E ela estava, enfim, era um problema que ela foi detectado. E aquilo me deu um impacto. Que eu virei e falei, fosse a depender de outro hospital, ela teria 2, 3 dias de uma UTI. E ela está muito bem da vida, tocando, pulando, etc e tal. Eu sei que é uma brincadeira, mas é uma ilustração quase que metafórica, que é assim, na nossa rede, a nossa preocupação é o que é qualidade, já que você perguntou isso, né? É ter o atendimento que você efetivamente precisa. Inclusive, seja ele caro, longo, não interessa. A gente não vai fabricar atendimento, num lado. E as fontes pagadoras, quais sejam as operadoras, são clientes dos nossos hospitais. Isso eles vão valorizar, eles valorizam. Nós fizemos recentemente uma propaganda nos meios de comunicação, onde a Amil propagava outros hospitais. Isso é uma prova de que a gente não tem inimizade. Nós não somos vistos como concorrente pelos outros hospitais. O que a gente quer? A gente quer fazer uma empresa de saúde para ser coerente, né? Com qualidade no sentido de que tem que ter o atendimento. Agora, tem que fazer lucro, né? Senão a empresa quebra. Se você tem uma indústria de judicialização, quer dizer, todas as problemáticas inerentes ao setor continuam aí em cima de nós e do mercado como um todo. Júnior, você está falando coisas bem legais e eu posso atestar a veracidade de algumas delas. Eu, todos os dias pela manhã, às 6h30, 6h15, eu saio para fazer uma caminhada um pouquinho mais acelerada, né? Talvez seja por isso que você está achando que eu sou jovem, que eu ando há 40 anos todos os dias, né? E eu ouço sempre a Rádio CBN. E todas as manhãs, quando eu estou andando, tem alguém, um médico de um hospital seu, falando a respeito de alguma patologia, alguma doença, alguma coisa. E esse médico que fala, eu nunca ouvi falar na vida. O que mostra que no fundo, você está buscando exatamente isso. Ao invés de colocar medalhões, pessoas interessantes, aquelas pessoas que possam, de alguma forma, criar, você está colocando médicos bem formados, que falam bem, que conhecem o tema, mas que se identificam com as pessoas do dia a dia. É bem bacana isso, eu espero que você tenha sucesso nessa sua proposta de fazer um plano de saúde. A medicina, ela não pode ser
avaliada, também metaforicamente falando, pelo algodão egípcio do leito da cama. Não é por aí. É pela medicina. Claro. É pela qualidade e efetividade da medicina que vai ser feita. Essa é a nossa preocupação. Evidente, se puder ter uma hotelaria boa, muito que bem, óbvio, né? Mas essa cultura de que eu quero ter tudo do mais sofisticado, por isso, de hotelaria, assim, isso não tem efetivamente resultado médico na outra ponta, mas encarece esta conta. E se encarece a conta, encarece no fim do dia o preço que as pessoas pagam pelos seus respectivos planos. As pessoas não estão mais aguentando pagar o volume de reajustes que é demandado, não é inventado. Então, esse ecossistema, ele tem que ser, não há uma bala de prata. Ele é todo santo dia construído devagarinho. Outra vez é a gente fora da zona de conforto. E eu brinquei com você. Eu tenho um sócio, que é o Alberto, e a gente, para fazer a Mil acontecer, a gente teve que estamos quebrando alguns paradigmas, e assim, eu acho que é o início do Everest, com toda franqueza. Então eu nem de longe, voltando à tua abertura, nem de longe, eu acho que nós somos vencedores, somos não sei o quê. Cada dia é um novo dia, né? Cada dia é um novo dia. Eu tenho realmente preocupação com o dia de amanhã. Olha, eu por mim ficaria aqui mais tempo, sei que você também, mas o seu povo aqui, tá todo mundo me olhando, né? Porque eu sei que você tem reunião. A gente vai bater outros papos, se você me permitir mais para frente te convidar, porque tem vários temas que eu acho interessantes. Mas se você me permitir, eu vou terminar com uma frase que eu ouvi outro dia, achei fantástica, de um líder de esquerda importante na América Latina, José Mujica, que morreu recentemente. Uma pessoa incrível, um líder de esquerda, mas democrático, que ele dizia o seguinte: triunfar não é ganhar, é cair e se levantar todas as vezes que cai. E você falou isso no início da sua fala. Parabéns. Muito obrigado, cara. Viu? Ótimo.